Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Senta Porra, seu podcast para acelerar as suas vendas. No programa de hoje a gente vai falar sobre o curso de inteligência emocional que eu fiz na Conquer, que eu gostei bastante. Vocês vão ouvir bastante clique do mouse, porque eu fiz o treinamento usando... Eu gosto de usar mapa mental para estudar, então tem bastante coisa anotada aqui, e aí fica mais fácil se eu for olhando aqui para que o roteiro faça um pouco de sentido. Só lembrando, o treinamento da Conquer são divididos em 6 módulos, então no programa de hoje eu vou falar sobre os 3 primeiros e no próximo programa eu falo dos outros 3. Na verdade são divididos em 7 módulos, só que os 6 primeiros têm conteúdo e o 7º são personalidades falando sobre inteligência emocional. E aí como eles aplicaram a inteligência emocional na vida deles. Então, por exemplo, um dos primeiros caras vai falar sobre ele perdeu o pai por Covid, sobre como ele conseguiu usar a inteligência emocional para continuar trabalhando e vivendo, porque é parte da vida, e aí ele se emociona, enfim, é bem legal. Tem várias histórias incríveis, tem o Rufino, que era um cara que era catador de latinha e hoje, empresário, enfim, é bem legal, tem bastante coisa boa. Então vamos lá. No primeiro módulo do treinamento de inteligência emocional, a Conquer vai falar sobre antifragilidade e adaptabilidade. Uma das primeiras coisas que eles trazem é um conceito bacana, né, que é um acrônimo, que é o MUVUCA. E aí quando você vai analisar a realidade, vai olhar as coisas, você tem que entender, especialmente se você lidera pessoas mais novas, que as coisas elas têm que ser porque MUVUCA. M de meaningful, então tem que ser... tem que ter propósito, tem que ter significado. Não adianta mais você mandar a pessoa fazer porque tem que fazer. Tem que ter sentido. As coisas são universais, as coisas são voláteis, então elas mudam o tempo todo, na verdade. Especialmente se você trabalha numa empresa que está crescendo. Tudo muda muito rápido. As coisas não são certas, né? Então há um certo grau de incerteza. Aliás, no mundo do Oscar há muitos graus de incerteza. O mundo é complexo e ele é ambíguo. Então as coisas não são... Nem tudo é fácil de entender. E podem existir várias verdades. Isso é muito bom, quando entender que podem existir várias verdades é importante, especialmente para você entender como outra pessoa pensa. Um dos passos do treinamento é falar sobre empatia. Quando você entende que a sua verdade ela não é única, fica muito mais fácil de ter empatia com outras pessoas. Logo na sequência, eles vão falar sobre pirâmide de prioridade, e aí eles começam conceituando, tem a pirâmide de Maslow, que é super conhecida. Você já deve ter visto em algum lugar aquela pirâmide em que na base tem as suas necessidades mais básicas, comer, moradia, logo na sequência, no degrau de cima, segurança, lazer. Aí, segurança no terceiro degrau vai falar de lazer, então você poder ir à praia, poder comer fora, enfim, num quarto degrau já é uma viagem para o exterior, no quinto degrau, enfim. A pirâmide vai mostrando que quanto mais pro topo, menos relevante é aquilo pra tua vida de fato. E quanto mais pra baixo, mais relevante é. E aí o que é legal quando você analisa a felicidade? Pessoas muito pobres, só de terem o que comer e poder ter um grau de segurança, já vão deixar aquela pessoa feliz. Porque ela nem enxerga o topo da pirâmide. Ela não conseguiu satisfazer as necessidades básicas. E quanto mais rico, ou quanto mais a pessoa conseguiu subir na pirâmide, mais difícil é deixar aquela pessoa feliz, porque ela tem outras coisas lá em cima que ela está priorizando e está cada vez mais distante. Então você já passa a ser ter um iate. Você já tem uma lancha, agora você quer um iate. Você já viaja para fora de executivo, agora você já quer viajar de primeira classe. Você já quer ter o teu jatinho. Enfim, então é cada vez mais difícil se alcançando as coisas, porque você precisa ser cada vez mais rico para pegar. Enfim, isso é o conceito de pirâmide de Maslow, né? E aí o que é legal? Eles trazem um conceito de pirâmide invertida na sociedade atual, especialmente por infoxicação. Infoxicação hoje em dia a gente tem informação de tudo que é lugar. Você tem muita chance de ficar triste por coisas que estão totalmente fora da tua realidade, porque você recebe informação de tudo que é lugar, e isso deixou meio que a pirâmide invertida. E é uma pirâmide com algumas coisas diferentes. Não, por exemplo, hoje, lógico que isso não serve para quem tá passando fome, tá, gente? Você não tem um mínimo de segurança, não é isso.
Mas as necessidades mais básicas estão, por exemplo, em ser famoso no TikTok ou no Instagram, ser relevante numa rede social, enfim, tentar absorver todas as informações que chegam na gente, que a gente é bombardeado. Enfim, a gente tem tanta coisa rodando a nossa vida e tanta coisa de gente que é tão distante da gente chegando, que é mais difícil. As nossas prioridades mudam. Mesmo que a gente não tenha um lazer legal, mesmo que a gente ainda não consiga viajar, a gente já começa a desejar coisas que estão muito distantes, que, enfim, chegam pra gente de maneira que antes não chegavam. Então, isso é um problema na sociedade atual. Mas é isso, mostra um pouco dessa inversão de prioridades. Eu achei bem legal. Uma das coisas que eles vão falar é sobre ferramentas para você escolher as suas batalhas. E aqui é importante entender no sentido de não dá para você brigar por tudo, não dá para você querer tudo. Então, há técnicas para você escolher as suas batalhas. E aí o que é legal? Você pode escolher o que você vai gastar energia, focando no que está no seu controle, focando no que você pode influenciar, né? E quando você não tem controle nem poder de influência, há a decisão de você continua ou você vai embora. Eu sei que essa não é uma decisão fácil, a ir embora, porque isso pode significar abrir mão de algumas coisas, mas em algum momento da aula eles vão falar sobre protagonismo e talvez não seja o momento para sair agora, porque você precisa, mas você precisa criar uma porta de saída. Você precisa construir uma forma de ir embora. Então isso é bem legal quando você escolhe as suas ferramentas de batalha e você tem esse autoconhecimento, né? Eles vão falar sobre a diferença entre resiliência e antifragilidade. Eu não sei se eu concordo 100%, mas é bacana porque, bom, é um conceito relativamente antigo essa questão da resiliência, que é esse poder de se adaptar a um ambiente novo. Isso é super importante, especialmente num mundo em que as coisas estão mudando rápido demais. Mas o que é legal é que eles vão falar de antifragilidade, o que eles vão diferenciar, né, a resiliência da antifragilidade, é que na antifragilidade, quando você se prepara para ser antifrágil, você pode até, em algum momento, quebrar ou dar algum problema. Mas você quebra e volta mais forte. Tipo, eles usam como paralelo o músculo, né? Você malha, você rompe fibra, quando volta mais forte. Isso é ser antifrágil. Você não só se adapta ao ambiente, mas você absorve o ambiente novo e fica mais forte. Eu achei legal também. Uma das coisas... Aí aqui que eles vão falar, né? Você tem que eliminar os estressores. Eu sei que nem sempre é possível. E aqui que eles vão falar de ser protagonista da própria vida, né? Você tem que entender que você é o dono da sua vida e você é o responsável por sair do ponto A para o ponto B. De novo, nem sempre é possível. Eu não sei se eu gosto 100% disso, seja 100% protagonista da sua vida. É impossível. E tem horas que você não tem... A escolha, ela simplesmente não é uma escolha viável, mas você precisa criar portas de saída. E eu acho que isso que é importante. Tomar as rédeas da tua vida significa criar porta de saída, se for o caso. É legal isso, eu gostei. E adaptação em momentos difíceis. É um dos temas dessa aula de antifragilidade e adaptabilidade. O que é legal? Os momentos difíceis, eles vão acontecer em várias esferas da tua vida, tanto na vida profissional quanto pessoal. E aí você tem modelos. Você tem um modelo reativo, que você não se preparou para o problema, ele aconteceu e aí você tem que se virar. Tem o estágio do baque, até você tomar as rédeas de novo, se prepara e aí resolve. O modelo antifrágil, você está sempre numa zona de curiosidade. Então você não dá para fazer com tudo, gente, isso é impossível, mas você começa a se preparar para antecipar os problemas, sabe? E quando você faz isso, quando você se prepara para eventuais problemas, você está sempre numa zona de aprendizagem e preparação. Para sempre, gente. Você nunca vai parar de aprender e se preparar. E aí, quando chega a adversidade, você está mais preparado. Você está mais preparado para agir. E aí, o que é legal? Eles trazem uma ferramenta, uma boa BFO, boa formulação de objetivos, né, para você se preparar para o futuro, para você ser antifrágil, para estar pronto para as adaptações e para crescer, né? Como é que funciona o BFO?
Se você quer alguma coisa para o seu futuro, se você vislumbra alguma coisa, isso é bom demais para fazer meta. Você tem que entender o seguinte: para atingir um resultado, você tem que ter alguns passos. Então você tem que ter uma ação específica. A tua ação específica, ela tem que ser positiva. Então, por exemplo, quero ser diretor comercial, por exemplo. É uma ação positiva. Eu quero ser um diretor comercial. Não pode ser, não quero ser demitido. Entendeu? Então, uma ação positiva é algo que você quer fazer, não algo que você não quer que aconteça. Tem que ser alcançável. Se você começou na empresa hoje como vendedor júnior, dá para você ser diretor comercial ano que vem? Não dá. Talvez daqui a 10 anos. Então, quando você pensa em objetivos, e aí, obviamente, num caso como esse, você teria que ter vários outros objetivos antes, mas tem que ser alcançável, tem que ser dentro da realidade. Então, por exemplo, eu tinha vontade de ser gestor comercial, eu coloquei isso na cabeça, botei como objetivo dentro de um prazo. Era alcançável, tanto que aconteceu. É relevante? Aí é você que tem que dizer se isso é importante. Você quer ser realmente gerente? Você realmente quer ser líder? Isso realmente é relevante pra você? Talvez ser vendedor seja melhor, cara. É mais fácil, inclusive. Bem mais fácil. Então entender se aquilo é relevante pra você ou se aquilo é relevante pra sociedade, pra você mostrar pros outros. Isso é muito, muito, muito importante, de verdade. Tem que ser mensurável e temporal. E aí no sentido de, quero ser diretor. Pra ser temporal tem que ter tempo. Quando é que isso vai acontecer? Em quantos anos? Mensurável. Eu consigo medir se eu estou crescendo na carreira, então se eu entrei como júnior, os meus steps são me tornar pleno, sênior, depois talvez supervisor, coordenador, gerente, até virar diretor. Então eu consigo medir os passos, eu consigo saber se eu estou evoluindo ou não. Então é possível e tem tempo. Isso vai acontecer em tanto tempo, 10 anos, 5 anos, ano que vem, enfim. Você vai definir a tua zona de ação, e a tua zona de ação tá o que você controla. Então, por exemplo, os treinamentos que você pode fazer, a dedicação no trabalho, ser participativo, liderar sem ser gestor, dar ideia, não ser só o receptivo passivo, o que reclama. Enfim, isso você controla, porque são as tuas ações. Tem coisas que você influencia. Então, por exemplo, você pode influenciar teu chefe, você pode influenciar os teus parceiros, os teus colegas de trabalho, para que eles te vejam como líder. Mas isso você só consegue influenciar. Você não consegue controlar que a outra pessoa te enxergue como líder. Você só consegue influenciar. E algo que você não controla. Por exemplo, você não controla uma promoção. Não parte de você decidir se você vai ser promovido nem quando. Então não está na tua zona de ação. Isso não é uma coisa que você pode fazer. Então controla e haja onde você pode agir. E não se frustre com o que você não tem controle. Então aí eu tem um exemplo, e aí que é legal que eu tinha dito no outro programa, no outro episódio, sobre exemplo, como eles te fazem pensar e colocar a mão na massa. Eles dão a ferramenta que é o BFO e eles pedem para pausar a aula e, faça você um exemplo aí do que você já fez para uma ferramenta, um objetivo que você estipulou para tua equipe ou na tua vida pessoal hoje, o que você tem para hoje. Aí eu fiz. No meu trabalho, a gente tem o objetivo de gerar uma quantidade de leads numa área nova que a gente abriu pra gente saber se faz sentido ou não. Então, o que a gente fez é abrir uma quantidade de leads para essa área até junho. É específico? Super. É positivo? É gerar lead, não é não perder cliente. É possível? Completamente. Tanto que a gente tá quase batendo. É relevante? Na área comercial, gerar lead é sempre relevante. Tem tempo para medir? É até junho. Eu tenho parte do controle e influencio? Sim, tem coisas que eu controlo, que é, por exemplo, ver se meu time está indo nos clientes, as campanhas que a gente vai fazer para gerar lead. Eu tenho poder de influência com o meu diretor, com a área de marketing, para que algo seja direcionado para essa geração de lead. Agora, o lead vai ser gerado? Eu não sei, isso eu não controlo. Estou fazendo a minha parte. E é isso que é importante. Gostei bastante dessa ferramenta. Foi fácil de colocar no meu dia a dia. Então achei bem legal. O segundo módulo vai falar sobre os pilares da inteligência emocional. E aí é legal porque eles vão dar os pilares. Acho que demorou um pouquinho durante a aula, mas achei legal. Que quais são os pilares, né? Autoconhecimento. Para ter inteligência emocional, você precisa se conhecer primeiro. Autogestão. É importante que você consiga
saber se expressar em diferentes contextos e, enfim, saber o que você pode fazer e se gerir. Gerir suas emoções, a sua adaptabilidade, ser orientado para a realização, tem que ser otimista. Empatia é o terceiro pilar. Então, conseguir se colocar no lugar do outro é muito importante para que você tenha inteligência emocional. E o quarto pilar é a gestão de relacionamento. Então, você tem que conseguir gerir o relacionamento com as pessoas, né? Para que as coisas aconteçam de fato. E aí, é legal nesse módulo, porque eles vão falar para que serve a inteligência emocional. E aí eles trazem os dados. Pô, eu gosto muito de dado, porque começa a embasar o que você está falando, não é só palavra jogada ao ar. Então, diz, 53% dos gestores não contratariam alguém com QE, que é o coeficiente emocional baixo. 75% dos gestores preferem promover pessoas com QE alto. Então, se as pessoas entendem que você tem inteligência emocional, tem mais chance de ser promovido. E aí, aqui que é legal é o seguinte, na Coca-Cola, pessoas que desenvolvem o coeficiente emocional, que desenvolvem a inteligência emocional, aumentam em até 15% o resultado de vendas. Incrível, né, cara? Você vê que você entender um pouco melhor, agir de maneira mais positiva em relação às coisas e ter inteligência emocional para resolver os problemas, te dão mais possibilidade de entregar resultado. Achei bem legal. E aí o poder da inteligência emocional, e aí vai falar sobre isso, né? Empresas que investem em inteligência emocional possuem melhores números, experiência com o cliente, lealdade, enfim. As empresas que investem são mais inovadoras, porque têm menos medo de errar, porque entendem, né, que há a possibilidade de errar. Isso é importante na inteligência emocional. Você não vira fofo, nem blenda os erros, porque errar é parte do jogo. Mas entender que isso é parte do jogo e passar para a equipe que errar é uma coisa que vai acontecer, deixa as pessoas mais tranquilas para cometer o erro. E aí, quando a pessoa está tranquila para errar, ela tem mais chance de ser inovadora. Isso é bem legal. Enfim, isso é o tópico da segunda aula de inteligência emocional. E aí, aqui no terceiro, essa aula foi bem grande, na verdade. E aí tem bastante anotação aqui. Acho que já falei do mapa mental, né? Enfim. Autoconhecimento e autogestão. Aí vai começar... Não tem os pilares? Vai começar a entrar no pilar mesmo e falar sobre ele. Então, o que é legal aqui, olha? No pilar de autoconhecimento, quem sou eu no ciclo de ação? E é importante entender que tudo que eu faço gera um resultado. Então, os meus repertórios, as minhas crenças, as minhas atitudes, elas vão gerar um resultado. Tudo tem resultado, tudo que você faz volta, né? Toda a experiência que você dá para o ambiente vai gerar algum resultado no futuro. Que é importante entender que as suas crenças... É importante entender as suas crenças para entender que você está buscando exatamente o que você quer. Então é importante entender o que você acredita, para que você busque o que de fato você quer e não fique buscando o que outras pessoas querem. Isso é muito importante na área, especialmente na área comercial. Acho que não só na área comercial, na área corporativa. Cara, o que mais tem é gente querendo ser gestor sem perfil e sem vontade. A pessoa quer ser gestora só pela grana ou porque ela entende que aquele é o próximo passo na carreira. E nem sempre é, cara. Nem sempre ser gestor é o próximo passo. Suga a tua alma. Ser gestor, você tem que lidar com várias outras pessoas. Então, entenda se é isso que você realmente quer. Para que você possa fazer o seu ciclo de ação. Não o ciclo de ação que a sociedade, que seus pais, que a sua família quer, a sua esposa, enfim. E aí aqui, o que é legal é que eles vão dividir em 6 passos para o autoconhecimento. E aí, se conhecer é muito importante para você fazer o seu ciclo de ação. E aí, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar para pensar, e aí, de novo, por isso que é interativo, mesmo sendo gravado, quais são as tuas principais realizações? E aí eu comecei a pensar, cara, eu venho de uma família pobre, do interior do Rio de Janeiro, de Teresópolis. Consegui me mudar pro Rio, que era um sonho. Eu consegui fazer universidade, mesmo com os meus pais sem condições. Eu fui o primeiro formado na minha família. Apesar disso, de vir de uma família pobre, eu consegui um monte de realização da minha carreira profissional.
eu já morei fora do Brasil, eu falo inglês bem, eu já estou aprendendo espanhol, então, vou ser trilingüe. Eu consegui, em 12 anos de carreira, me tornar gestor comercial, que era uma coisa que eu queria bastante. Não queria do início não, tá? Eu queria, há uns 2 anos eu queria me tornar gestor e eu consegui. Já fiz um MBA, então parei na universidade. Eu consegui crescer minha renda de maneira exponencial, enfim. Você começa a pensar nas suas realizações e você começa a ver tudo que você conquistou ao longo do tempo te deixar mais confortável e com mais esperança para o futuro. Você consegue ver que você conseguiu chegar num lugar legal e você consegue continuar progredindo. Isso foi muito bom. E aí, para você se conhecer, né, esses 6 passos, é importante você entender quais são as suas paixões. E aí, enumera mesmo quais são as suas paixões. Então, no meu caso, é viajar, ter uma grana legal. Eu adoro praticar esporte, vou jogar videogame. São as minhas paixões. Gosto de ficar com a minha família, gosto de tomar cerveja com os meus amigos. Quais são as minhas forças, né? O que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você é bom. Qual é o teu repertório, qual é a tua bagagem. Então, no meu caso, minha família, sou gestor, eu gosto de ler, gosto de ver filme, gosto de jogar videogame. Minha esposa é uma pessoa super, hiper, ultra, mega importante na minha vida. Não estaria onde eu estou se ela não tivesse dado lá aquele pontapé inicial no passado. Eu já morei em república, então tenho um monte de amigo que dividiu casa comigo, então são parte da minha família. Os meus pais me deram muitos valores, e aí eles são um dos passos, né, pro autoconhecimento, que pra mim, você tem o seu repertório, pra mim referência tá dentro do teu repertório, tá? Que é meu pai, minha mãe, minha esposa, a minha filha. E aí, na área comercial, eu tenho 2 referências, que foram os caras que pegaram na minha mão quando eu comecei a trabalhar, que é o Neuzi e o Eduardo. Foram pessoas muito importantes na minha vida, porque lá no passado, quando eu não sabia nada, eles me ensinaram. E acho que é por isso que eu gosto de ensinar, porque ensinar no sentido de compartilhar, sabe? Eram pessoas que, usa essa técnica aqui, bicho. Não, vai lá que vai dar certo. O Neuzir, quando eu disse que ia pro suporte, ele falou, só faltou ele me chamar de burro, cara. E sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, ele fala, cara, te salvei do suporte. Enfim. E o último passo do autoconhecimento, lembra lá no Muvuca que tem que ser meaningful, tem que ter propósito? Então, um dos passos do autoconhecimento é saber quais são os teus propósitos. E aí você pode dividir em 3 categorias. O propósito, né? O propósito com você, o que você quer para sua vida, o teu propósito com o outro, e aí não é o teu propósito o que você acha que o outro tem que querer. O teu propósito com o outro é o que você quer deixar de legado. Se você tem filho, é fácil entender o que você quer deixar de legado. Seu filho é seu legado. Então, que seu filho seja uma boa pessoa, que tenha sucesso. Ter sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é fazer o que gosta, conseguir sobreviver da melhor maneira possível fazendo o que ama. Pra mim isso é sucesso, tá? E uma causa, que aí é o teu propósito com a sociedade. Aí é legado real mesmo, como as pessoas vão lembrar de você. Então, pra mim, esses passos do autoconhecimento são muito importantes e me fizeram pensar bastante. E aí, quando vai falar de autogestão, né, que é gerir o teu tempo, gerir a tua vida, é entender que existem sabotadores e você tem que entender que tipo de sabotador é forte pra você. É legal que eles têm um testezinho pra você saber qual dos sabotadores são fortes em você, ou quais dessas características que todo mundo tem, mas que são negativas na tua vida. E aí eles vão dizer, por exemplo, você pode ser esquivo, né? Então você nunca vai pra briga, você só quer evitar a fadiga. Brigar não é bom, mas evitar todas as brigas também é ruim. Você tem que brigar pelo que você quer, pelo que você acredita. Você é prestativo demais, significa que você dá foco demais no do outro e não pensa no teu. Hipervigilante, que você quer controlar tudo. Hiper focado em resultado, então tudo é resultado. Ser insistente, busca excessiva pela perfeição. Ser perfeccionista tem limite. Vítima, então você se culpa por tudo, sabe? Quando você acha que você é o culpado de tudo. Hiperracional, então você racionaliza demais as coisas, tudo que você quer dado, tudo que você quer número. Inquieto, você quer fazer tudo o tempo todo. E controlador, que pra mim é meio parecido com hipervigilante, que é meio que você quer controlar tudo, você quer tudo na tua mão, você não consegue delegar nada. Isso é importante, especialmente quando você é líder.
Você tem que entender esses sabotadores para entender qual desses atrapalham o teu desenvolvimento e o desenvolvimento da tua equipe. Aí eles vão falar da ciência das emoções, cérebro antigo, né, toma as decisões de forma emotiva, cérebro novo vai racionalizar o ambiente. Eu concordo com não com o objetivo, eu concordo com a conclusão. Realmente a gente é emotivo. Emotivo não é igual a chorão, não é igual a abraçador de árvore. Emotivo significa que a gente toma decisão sem raciocinar. A decisão ela é tomada. Depois a gente racionaliza a decisão. Sabe? Eu quero comprar um carro. Você quer comprar o carro, cara. Você tá com vontade, por algum motivo. Depois você começa a pensar, não, porque esse carro é confortável. Não, porque esse carro aqui, ele cabe em 8 pessoas. Porque ele é alto. Porque ele é mais seguro. Porque se você sofrer um acidente com ele tem um cockpit. Enfim, aí você começa a racionalizar a tua decisão. Mas a real é que a decisão é emotiva. Mas eu não gosto muito dessa divisão de cérebro, porque o cérebro é uma máquina não muito bem compreendida ainda. Entender que o cérebro não é uma máquina bem compreendida me deixa sempre com o pé atrás quando alguém bate o martelo falando que o cérebro é assim. Então, por isso que eu não gosto muito. E aí eles trazem um exercício que é legal, que é o PROR em adversidades. O que é o PROR? Cara, aconteceu um problema, tem uma adversidade. Pede pare. Então é importante você parar. Primeiro, antes de tomar uma decisão, você para. Aí você vai refletir sobre o problema. Pô, esse problema está acontecendo aqui. Vai observar quais são as possíveis consequências desse problema se desenrolando. E então você vai responder. Não é reagir, é responder. É muito difícil fazer isso, especialmente quando você é líder. Porque as pessoas, às vezes, elas querem brigar, cara. Elas querem brigar. E é importante que você... Especialmente quando dá um problema. E isso eu demorei a aprender. Isso eu aprendi um pouco antes do treinamento, mas o treinamento me fez entender o que eu tinha feito, que é quando um executivo vem muito agressivo pra cima, pra brigar por alguma coisa que às vezes ele tá certo, é importante separar, deixa a pessoa falar, reflete sobre o que a pessoa falou, praticar a escutativa, observa e responde. Não é reage, não é briga, não é bate, deixa a pessoa terminar e aí responde. Às vezes é melhor nem responder, esperar a temperatura baixar e responde depois. Beleza? Já tem quase meia hora de programa, talvez mais de meia. No próximo episódio eu volto com os outros 3 módulos, beleza? Aquele abraço.